sexta-feira, né? Para todo mundo que está aqui com a gente, estamos em abril e estamos falando sobre o autismo nesse mês de abril aqui no Entre Nós, né? E hoje não vai ser diferente, nós temos também uma pessoa que tem propriedade para falar sobre o âmbito infantil e também sobre essa área, né, do autismo, como nós estamos mencionando durante todo esse mês. Mas bom dia, Charis. Bom dia. 12 de abril, aquela frase de sempre, que seu dia hoje seja abençoado. Já estou no trabalho, que seja assim até o final do dia, você que já está programando já o seu fim de semana, seja para descansar, seja para viajar, seja para estar com os amigos, para estar domingo na igreja, para você que tem reunião no sábado. Ótima sexta, aproveite bem seu dia, que o Senhor te acompanhe durante todo o seu dia hoje. Isso mesmo. Tem convidada? Isso, temos. E hoje é a Flávia Grégio. Você já conhece esse nome, né? No âmbito infantil, ela é bem conhecida aqui no Rio de Janeiro, né? Em boas partes aqui. Então, nós vamos falar com ela. Vamos lá? Vamos chamar ela aqui? Olá! Olá, bom dia! Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Flávia. Paz, Tudo querida. bem, graças Tudo a bem. Deus. Sim. Que bom, eu fico muito feliz, agradeço aí pelo convite. É um prazer sempre estar com vocês da ADB. Eu sempre costumo dizer que a ADB é a nossa vó, né? É verdade. A Evade é a nossa mãe, a ADB é a nossa avó. Tá Então certo. somos todos uma grande família. Somos. Isso, de fato. Mas então, Flávia, comenta pra gente o que você vai falar sobre esse tema hoje. Então, nós estamos na semana de conscientização, aliás, no mês de conscientização ao autismo, né? E hoje nós viemos aqui falar um pouquinho sobre a prática de inclusão nas nossas igrejas. Isso, Então, eu vim trazer algumas propostas, algumas programações que nós fizemos na nossa igreja, compartilhar. A gente, como líder do Ministério Infantil, o que nós podemos fazer para promover a inclusão dentro das nossas igrejas através do Ministério Infantil? Perfeito. Então vamos lá, sem demora. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Perfeitamente. tranquilo. Consegue nos ouvir bem? Perfeito, então. Sim, tudo bem. Tá ótimo. Então, o que acontece? Como que a gente como igreja, a gente que trabalha no Ministério Infantil, a gente sabe que vai chegar crianças atípicas no nosso meio. A gente sabe que esse momento vai chegar, mas de fato, será que estamos preparados para esse momento? Então, eu como líder do Ministério Infantil e como já educadora, eu ficava assim, algum momento vai chegar, algum momento vai chegar. E só que eu não me sentia preparada, só que eu estava tão feliz que ia chegar, que eu falo que eu esqueci do melhor momento, que era preparar a equipe para isso. Então, na verdade, nós precisamos ter a consciência que o primeiro passo da inclusão é o acolhimento. É como se fosse uma festa de aniversário. Você convida, mas você tem que preparar a festa para quando os convidados chegar, tá tudo pronto. E como que começou o nosso estalo com relação à inclusão? Infelizmente, ainda tem muitas pessoas que questionam aqueles questionamentos da Bíblia, né? Quem pecou? Você ou seus pais? Meu Deus, como é que pode? Então, são situações que a gente precisa refletir, entender que a igreja é um espaço para as crianças. Então, a gente precisa entender que no rebanho tem cordeiro e que os cordeiros, eles bem tratados no âmbito integral, né? Espírito, alma e corpo, quando a gente cuida desse rebanho, desse cordeiro, a gente vai ter um rebanho saudável. Então, toda igreja tem que ter cordeiro, e a igreja que não tem cordeiro é uma igreja que não tem futuro, porque os cordeiros vão dar continuidade ao trabalho das ovelhas. Então, o que aconteceu? Nós recebemos uma criança que estava em processo de laudo, a mãe já tinha falado para a gente, e uma das possibilidades do laudo era o TOD, o transtorno opositor desafiador. E aí, essa criança foi para a igreja e a mãe combinou com ela que na cantina da igreja ia ter pastel. Então ela foi para a igreja contando que ia ter pastel na cantina. Quando acabou o culto, o pastor foi anunciar a cantina e não tinha pastel. Naquele momento ali foi o gatilho da criança e a criança começou a gritar, falando que a mãe tinha mentido, e a mãe ficou bem constrangida porque ele começou a gritar bem alto, bem forte dentro da igreja, começou aqueles olhares, né? E a mãe pegou a criança e levou a criança para o lado de fora da igreja para tentar acalmar a criança. Nesse momento, eu estava no espaço Kids, e aí vieram duas pessoas, me procuraram e disseram assim: Flávia, vai lá fora orar porque tem uma criança endemoniada.
E aí, na hora, eu levantei, fui lá e, de longe, quando eu vi que era criança, eu já sabia que não era questão espiritual. E por que eu estou falando isso? Porque antigamente, né, na nossa infância, eu me lembro muito de pessoas orando por outras pessoas que tinha, uma jovem especificamente tinha epilepsia, e eu me lembro por 2 vezes eles orando, expulsando demônios nela, porque ela estava tendo ataque de epilepsia. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente precisa ter discernimento espiritual para trabalhar com as crianças também. Porque senão você vai naturalizar aquilo que é espiritual e espiritualizar aquilo que é natural, que é cognitivo, que é comportamental. Então a gente precisa conhecer as nossas crianças para saber como lidar com a sua potencialidade, com as suas limitações. Então eu fui lá falar com essa criança, com a mãe, e já cheguei tentando acalmar a criança. Então não adianta você chegar e querer orar, não adianta, tem que acalmar a criança. Então eu fui segurando a mão dela, acalmando ela, acalmando ela. Enquanto eu estava sentada acalmando, as 2 mulheres que me chamaram estavam atrás de mim com as mãos levantadas, esperando oração, orar pela criança. E aí eu acalmando a criança, acalmando, e uma me futucou e falou assim: você não vai expulsar o demônio? Aí eu falei: não tem demônio aqui, irmã, não tem demônio aqui. Aí ela virou para outra e falou assim: então vamos embora, porque ela não quer expulsar o demônio. E saiu. Ou seja, não era nada espiritual, era uma questão da criança, algo que a gente já estava acompanhando, e aí começou a espiritualizar as coisas que não eram. E aí naquele mesmo dia nós procuramos o pastor, explicamos a situação, fizemos estava tendo classe de obreiros, nós conversamos com os obreiros sobre as questões das crianças que estão chegando na nossa igreja, e aí nós começamos a espalhar pela igreja placas de que na igreja tinha crianças autistas, que se tivesse alguns barulhos, que era para poder ter sensibilidade, enfim. E aí depois que nós começamos essas placas, começou a vir muitas crianças. E aí porque vai um passando para o outro, e é muito engraçado porque a gente recebe e eles falam assim: eu trouxe meu filho porque eu soube que vocês recebem crianças especiais. Como se, nossa, aquela igreja é diferente porque recebe, sendo que, na verdade, todas as igrejas têm que receber. Não tem que ser algo exclusivo de uma igreja. Sim, sim. E aí uma mãe vai contando para outra: ali recebe, ali recebe, ele recebe. Aí começamos a acolher, e quando chegou uma criança já com laudo para a gente, eu falei para a mãe assim: olha, a gente está aprendendo. Quem é a melhor pessoa para ensinar a gente a lidar com o filho? É a própria mãe. Então essa mãe, ela entrou dentro do departamento infantil, começou uma espécie de trabalho de mediação, ela nos ajudou ali a conviver com a criança acostumar com a gente, acostumar com o ambiente. Hoje ela se sente totalmente pertencente ao espaço das crianças e à igreja. E aí começou a vir mais crianças e a gente começou a mobilizar, vamos preparar a equipe. Pegamos uma pessoa especializada na área, começamos a treinar essa pessoa começou a treinar a equipe. Então hoje nós temos uma equipe de inclusão dentro do Ministério Infantil. A demanda começou a aumentar. Hoje nós temos 10 crianças autistas e algumas crianças que ainda estão no processo de laudo. E aí nós fizemos há pouco tempo uma sala sensorial. Por quê? A gente tem que ter muito cuidado na igreja para a gente não falar assim: eu vou fazer uma sala para criança atípica. E aí a gente achar que está fazendo inclusão, só que na verdade a gente está excluindo. Eu me lembro na minha infância que tinha sala especial nas escolas, não sei se vocês lembram disso. Essas salas especiais era colocado crianças com síndrome de Down, crianças que as pessoas não sabiam o que eram, crianças com dificuldade de aprendizado. Não havia ali uma inclusão. Até porque a criança ela precisa se socializar com outras crianças para ter um desenvolvimento. Então, se você separar essa criança, ela não vai se desenvolver. E aí o que acontece? Fizemos essa sala não é uma sala, eu não gosto nem que fala que sala, eu falo que é um espaço. Então dentro da nossa sala pastoral das crianças, nós temos um espaço que tem esse espaço sensorial. Então como que acontece? A criança ela entra no departamento infantil, ela vai para a sala como todas as outras crianças. Se em algum determinado momento essa criança ela tiver os gatilhos, né, que vai dar as crises nela. O que pode ser? Excesso de barulho, pode ser uma brincadeira que alguém fez que ele não gostou. Cada criança tem o seu momento ali, que é cada criança que vai virar essa chave para ela que vai dar essa crise. Então, o que a gente faz? A gente tira essa criança nesse momento de crise, nós levamos ela para esse espaço sensorial para ela acalmar, e depois que ela calma, ela é inserida novamente na sala. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente quer fazer esse espaço, quer fazer essa sala, a ideia é boa, mas às vezes ao invés da gente incluir, a gente está excluindo.
Então, isso tem que ser muito alinhado à igreja, muito alinhado à equipe. A gente trabalha hoje com o sistema de mediação. Então, o que é esse sistema de mediação? Todas as salas, né, a gente já sabe, as crianças atípicas, a gente já sabe em qual sala que elas estão. Então, a gente já prepara mediador para essa sala. Então, ele fica ali mediando, ajudando aquela criança o tempo todo. Deu crise? Ela tira. Melhorou? Ela volta. Então, ela está mediando ali aquela inclusão, aquele relacionamento da criança com a turma e da turma com a criança. E aí, mediante a todo esse clique que a gente teve com relação a esse menino que teve a crise, né, no processo de laudo, nós começamos a pensar em possibilidades para trazer consciência para as crianças, a consciência automaticamente para a igreja, porque as crianças fazem parte da igreja, trazer essa consciência. Então, a gente começou a pensar em programações intencionais, onde iria trazer esse conhecimento para a criança e quebrar preconceitos. Então, o que a gente fez? A gente fez o culto azul, que é o culto da conscientização do autismo. Fizemos o primeiro ano passado, dentro da Igreja das Crianças. Esse ano a gente recebeu um presente lindo, que foi fazer o culto dentro do templo, para toda a igreja, numa terça-feira, no culto de ensino. Então, assim, foi um presente lindo que o nosso pastor deu para nós. Nós fizemos o culto da meia divertida. O que é esse culto da meia divertida? No dia 21 de março é Dia Internacional da Síndrome de Down. E aí existe uma mobilização mundial onde as pessoas usam meia invertida, uma meia diferente em cada pé, para representar o cromossomo 21. Então, o que a gente fez? A gente pegou essa proposta, trouxe para dentro da igreja e falamos sobre a meia divertida, porque elas vieram com meias diferentes. Então, foi muito legal, porque a gente trouxe uma pessoa, inclusive faz parte da nossa equipe, que ele é professor de biologia, então ele ensinou para as crianças sobre os cromossomos, ensinou como que a gente pode fazer para incluir essas crianças, e que é uma frase que a gente sempre ouve, que é normal ser diferente. Fizemos o culto do girassol também, que foi na semana de conscientização das doenças ocultas, que a gente ensinou sobre aquele uso do cordão do girassol. Então, a gente falou sobre autismo, falamos sobre fibromialgia, a gente trouxe para as crianças conhecimentos, e que foi muito interessante nesse dia, porque as crianças meio que deram um clique assim, agora eu entendi fulana. E aí a gente tem uma criança, por exemplo, que ela tem um atraso cognitivo, e aí a gente trouxe a mãe dessa criança, e essa mãe conversou com as crianças, contou como que a filha era, como que acontece. Então, assim, foi muito legal, porque a gente trouxe uma realidade para as crianças. E aí essa menina que às vezes era mal compreendida por outras crianças, as crianças passaram a entender. Então, trouxe uma aprendizagem significativa. Então, a gente na pedagogia, a gente fala muito sobre aprendizagem significativa, que é a criança realmente falar assim, então é por isso. É trazer aquela aprendizagem que dá o clique, agora eu entendi. É fazer sentido para elas. Então, foi muito legal essas mobilizações que a gente fez, e a gente tem visto as nossas crianças, né, atípicas e não atípicas, totalmente incluídas dentro do rebanho. E a gente sabe que uma ovelha, ela não sobrevive sozinha, ela tem o instinto de viver em rebanho. Então, isso é muito legal, porque a gente está realmente trazendo isso para as nossas crianças. Inclusive, esse ano nós vamos fazer um projeto chamado Cuidando da Ovelhinha, que é um boneco que as crianças levam para casa, só que é em forma de ovelha, é uma ovelha mesmo, onde ela vai cuidar dessa ovelhinha. Então, a ovelhinha, ela vai com uma mochila nas costas, uma pelúcia com a mochila nas costas. Então, ela tem a roupa de dormir, a roupa de passear, a roupa de ir para a igreja e a roupa de ficar em casa. Então, a criança vai cuidar da ovelhinha e vai passar a semana toda com ela lá. Então, como a gente sempre fala que tudo que fazemos tem que ser intencional, então, quando a gente pensa no desenho da parede, por que é esse desenho? Por que é essa cor? Por que é esse nome? É um ministério intencional, tudo tem uma intenção. Então, como a gente tem essa intenção de ensinar para as crianças que ovelha gera ovelha, que um tem que cuidar do outro, a gente vai trabalhar com as crianças de uma forma lúdica, o cuidado com a ovelha, mas, na verdade, com a intenção dela ensinar que nós temos que cuidar também dos nossos irmãos. E o nosso congresso esse ano vai ser um congresso baseado também na inclusão, com o título Todos Somos Um, e nós vamos trabalhar o Lego, né, ornamentação de Lego. E por que Lego?
porque você não consegue brincar sozinho com uma pecinha. Então você tem que juntar vários Legos para formar um brinquedo. Então assim somos nós como membros do corpo de Cristo. Então a gente realmente tem trazido, tem focado nisso, de ensinar para as nossas crianças a importância de incluir, a importância de cuidar dos nossos irmãos e que na verdade nós somos um rebanho é constituído de muitas ovelhas. Então a gente quer as ovelhinhas todas pertinhas, se aquecendo, para que a gente possa sobreviver a cada dia juntas em união e unidade. Então a gente tem inculcado, né, na mente e no coração das nossas crianças essa inclusão. Entendi. Então, você contou passos muito significativos dentro do seu contexto da sua igreja. E aí, como essa... Isso. Porque a gente está realmente passo a passo tendo que incluir essas crianças dentro do ambiente igreja. Não só as crianças, como também os pais, né? Que, como você disse, essa criança teve uma crise e se você não tivesse a sapiência de entender que aquilo era um momento de crise, era uma família que ia estar saindo do ambiente dessa igreja, né? Então, como fazer isso quando você ainda não tem, mas estão chegando essas crianças atípicas? Como é que a gente faz isso? Tem alguns pais que chegam para a gente e já apresenta para a gente um laudo, já fala todo o contexto da criança. Tem alguns pais que ainda estão no processo de aceitação. E a gente, como igreja, a gente não pode nunca chegar e falar o seu filho é isso ou perguntar se o seu filho tem aquilo. A gente, como igreja, não pode fazer isso. A gente, como professora secular, a gente não pode fazer isso porque não cabe a nós dar nenhum tipo de diagnóstico. E também a gente dá possibilidades, por isso que o uso da agenda, por exemplo, quem trabalha em escola, o registro em agenda, ele não é importante, ele é indispensável, porque ali você pode dar sinais e isso a família recebe e passa para o seu pediatra, para o seu neuro, psicólogo, o que for. Então a gente não pode dar diagnóstico. O primeiro passo para a inclusão é o acolhimento, é acolher a família, independente de laudo, é você acolher a família. A família, ela tem que se sentir segura no ambiente da igreja através do Ministério Infantil. Estar dentro do culto e falar, olha, eu estou aqui dentro, estou cultuando e eu sei que meu filho está bem. Eu sei que estão cuidando do meu filho, eu sei que estão ensinando o meu filho. É ter esse senso de segurança mesmo. Então, se eu tenho uma criança, por exemplo, que não tem laudo, né, mas que ela apresenta alguns comportamentos, quando eu recebo essa criança, no final, eu tenho que falar para a mãe, olha, mãezinha, hoje ele ficou um pouco agitado, mas assim, a gente conseguiu conduzir tudo de forma segura, porque você tem que ter cuidado até como você falar, porque às vezes você chega a mãezinha chega e você fala, olha, hoje ele fez a maior bagunça, hoje eu não consegui. Não tem que falar dessa forma com a família, você tem que, porque isso constrange a família. Imagina uma família que recebe reclamação a semana inteira da escola daquela criança. Quando chega na igreja, casa do pão, conforto, aí vem uma enxurrada de reclamações. Então você precisa saber como falar. Não estou dizendo que não tenha que falar, tá, gente? Não é omissão, é a forma que fala. É uma forma que você tem que falar para trazer segurança para essa família. Então você vai criando vínculo com essa família, trazendo essa família para perto de nós. Aí sim, a gente tem várias situações lá na igreja de que pessoas que aconteceu exatamente dessa forma. De pessoas que a gente sabia que tinha algo e ela estava devagar para falar com a gente e quando ela de fato se sentiu segura, ela compartilhou com a gente. Eu estou me lembrando aqui de algo que a gente fez também que foi um clique bem legal. Foi quando a gente fez uma festa lá na igreja, chamada Festa do Pula-Pula. A gente aluga vários brinquedos para as crianças e tudo mais. E a gente já tinha algumas crianças autistas. E eu fiquei preocupada dessas crianças não terem a impaciência delas de esperarem a fila, já que dá muita criança. Então eu fiz um cordão, né, cordão de inclusão, e aí eu disponibilizei para os pais. Eu falei, olha gente, a gente fez um cordão aqui para as crianças autistas, então se você se sentir à vontade, pega um cordão desse, porque seu filho vai poder passar na frente para brincar. Eu não cheguei para a mãe de um autista e entreguei o cordão, eu deixei disponível, ou seja, foi a atitude delas de vir buscar. E aí elas vieram, algumas delas, umas a gente já sabia, outras a gente desconfiava, e aí a gente teve certeza. Então elas pegaram o cordão, colocaram na criança, a criança, parece que aquela atitude ali quebrou um muro, sabe, uma barreira. Então ali o vínculo ficou maior e melhor com a gente. Então qual é o primeiro passo para a inclusão dentro do Ministério Infantil? É acolher.
criança atípica ou não atípica, temos que acolher todas. Mas essas mães, a gente precisa trazer ela para perto de nós, para que elas se sintam seguras e assim poder conversar de uma forma mais aberta com a gente, e aí a gente faz a anamnese, né? A gente faz o registro do aluno, e aí a gente senta, a gente conversa, a gente toma um café. Nós temos já uma pessoa da equipe para fazer isso, então ela toma um cafezinho com a mãe ali, e ali ela vai fazendo a anamnese com a criança, e aí a gente com a família, então ali a gente já vai saber como trabalhar de fato com cada criança de modo singular, né? Que é um plano de ensino individualizado. Sim, e no caso, como passar isso para as crianças? Porque também tem hora que eu sei que é uma crescente. A gente tá vivendo um tempo que isso tem se expandido. Mas como passar isso para as crianças de uma forma que nós temos aqui amiguinhos que vão precisar de um carinho mais específico, de uma atenção, de respeito, né? De não rirem, não caçoarem, mas sim, como você falou, o fator acolhimento também dessas crianças acolherem essas crianças atípicas. E aí? Então, a gente foi fazendo um passo de cada vez. Na verdade, a gente tem feito, né, um passo de cada vez. E a gente montou no mês de agosto do ano passado, que foi o mês da conscientização das doenças ocultas, nós trabalhamos o mês da inclusão. Então, cada domingo, a gente foi trabalhando uma temática, uma história da Bíblia que era envolvido na inclusão. Então, a gente contou o Mefibosete, a gente contou o aleijado no tanque de Betesda. Então, a gente foi trazendo, porque quando a gente dá aula para as crianças, a gente vai trazendo a vivência, né? E trazendo para a realidade delas. Claro que a gente não aponta, olha, igual essa criança, igual aquela criança, a gente não aponta. Mas a própria criança, ela já vai fazendo os links. Então, a gente trabalhou a conscientização através da Bíblia, trazendo propostas bíblicas para elas poderem ter essa conscientização, e depois nós fomos fazendo os eventos específicos, como o culto da meia divertida, como o culto do girassol, como o culto azul. Então, a gente foi fazendo propostas. A gente teve também, nesse culto azul, a gente trouxe uma mãe também atípica, e a mãe falou do filho. Então, uma coisa é eu falar do filho daquela mulher, e outra coisa é ela falar do filho dela. Então, ela explicou a situação do filho dela e as crianças vão fazendo link, e aí vai tendo essa inclusão de uma forma automática, né? Porque aí a Bíblia, né? A Bíblia é libertadora. Então, quando a gente ensina a palavra do Senhor, o Espírito Santo ele vai dando a luz ali e vai aplicando ali no dia a dia das crianças e tem dado muito certo, graças a Deus. Graças a Deus. Bênção. Flávia, eu te agradeço muito sua participação conosco. Porta está aberta quando tiver um novo trabalho. Sei que você é escritora, então assim, tem alguma novidade, quer falar, já faz contato com a gente. Você tem um canal aqui aberto para você. Obrigada. Tá bom? Beijo grande. Eu que agradeço. Para a Dep, pastor Jailson, pastora Mara e todo aquele povo lindo, nossos co-irmãos aqui do ladinho. E se você é da região, faça uma visita ali na Dom Helder Câmara, não é isso? Isso, 6.036. 6.030, então, é a Rua do Norte Shopping, não tem erro. Isso. E tem estacionamento, e tem uma igreja linda que diz ali também. Faça uma visita, se você é da região, se você não é, vai para visitar, para conhecer também. Muito obrigada. Bia? É isso, gente. É isso. Vamos fechar aqui, considerações finais, Flávia. Quero agradecer o espaço para falar de uma temática tão importante e indispensável que é a inclusão. Vocês são bênção nas nossas vidas, nossa família. Louvo a Deus pela vida de vocês. Eu quero aproveitar para fazer um convite para quem está ouvindo a gente aí. Nós vamos ter o nosso primeiro seminário de inclusão na nossa igreja no dia 25 de maio. E a gente vai ter um time de pessoas ali para estar palestrando para a gente, ensinando a gente sobre a prática da inclusão dentro do Ministério Infantil. E que Deus continue abençoando, usando vocês. Que Deus continue surpreendendo vocês. E mais uma vez, muito obrigada pelo espaço aí de falar nessa temática tão importante. Amém. Amém. Beijo para você, querida. Obrigada mais uma vez. Isso. Beijo, fica na paz. A Beijo. paz. Então, gente, que agregador. Esse mês de abril está sendo muito importante para a gente entender sobre crianças, adolescentes, jovens que têm essa particularidade e que isso é tratável e, claro, a gente precisa trazer essa galera para perto da gente, no ambiente igreja, no ambiente sociedade, em tudo. Então, é isso.
se sentirem abraçados. É isso. Ótimo final de semana, vamos nos despedindo por aqui. Você continua conosco, o pastor Léo Mariano está chegando. E domingo, sábado, não tem. Então, no domingo, nós aguardamos você aqui às 19h30. Isso, e às 10 também da Não, manhã. às 19h30, 6 horas, gente. Estou aonde? Eu tô falando do horário de congregação. É. 6 horas aqui e às 9 horas, escola dominical. Isso mesmo. Então, gente, ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau.